Baelon Targaryen, o Bravo. Parte final. O rei Baelon I Targaryen viveu mais do que qualquer um poderia esperar. Mais do que seu pai Viserys, que morrera consumido pela doença. Mais do que seu tio Daemon, que encontrara a morte em uma batalha final contra os piratas de Myr aos 68 anos. Mais do que sua mãe Alicente, que partira em silêncio numa cama de luto, anos depois de ver seus planos desmoronarem. Baelon viveu. Governou por 53 anos. Viu seus cabelos prateados ficarem completamente brancos. Viu seu rosto se encherem de rugas como mapas de terras distantes. Viu suas mãos, outrora firmes em Blackfyre, tremerem um pouco ao segurar a taça. Mas seus olhos violeta nunca perderam o brilho. Os últimos anos, aos 78 anos, Baelon já não saía do castelo com frequência. Passava os dias no Jardim Real, sentado sob a mesma árvore onde conversara com Elaena por tantas décadas. Ela partira 5 anos antes silenciosamente, como vivera e desde então o rei envelhecera mais rápido, como se a ausência dela fosse um peso que nenhuma coroa podia aliviar. Mas não estava sozinho. Os filhos vinham visitá-lo sempre que podiam. Os netos, 19 deles, agora enchiam os corredores com risadas e brigas e o caos alegre da juventude. E o reino, pacífico e próspero, era seu legado vivo. No último ano, Baelon chamou seu primogênito, o príncipe Daemon, agora com 55 anos, para uma conversa particular. Sentar-te-ás no trono em breve, disse o velho rei. Não por minha morte não quero pressa, mas porque já é tempo. Governas comigo há 20 anos. Conheces cada lorde, cada fraqueza, cada força. O reino já é teu. Só falta o título. Daemon ajoelhou-se. Pai, ainda tens tanto a ensinar. Baelon riu, um som fraco, mas genuíno. Ensinei tudo o que podia. Agora é tua vez. Governa com sabedoria. Governa com justiça. E acima de tudo, ele pousou a mão trêmula na cabeça do filho. Lembra-te de que o poder não é um fim. É um meio. Serve para proteger os que amas. Para construir, não para destruir. Daemon beijou a mão do pai. Lembrarei. Sempre. A morte do Bravo. Baelon morreu no 49º dia da lua nona do ano 178 DC. Estava sentado no jardim, como sempre, observando o pôr do sol sobre a baía de Blackwater. Havia pedido que o deixassem sozinho por algumas horas. Queria ver as cores, disse. Quero me despedir. Quando um criado veio chamá-lo para o jantar, encontrou-o imóvel. Mas não era a imobilidade da morte. Era a imobilidade da paz. Baelon Targaryen, o Bravo, partira com um sorriso nos lábios e os olhos fixos no horizonte, onde o sol beijava o mar. Ao seu lado, sobre o banco de pedra, havia uma carta escrita de próprio punho, endereçada a todos os filhos. Dizia assim: meus amados, se estáis lendo isto, é porque parti para os salões de meus ancestrais. Não chores por mim, vivi mais do que merecia, amei mais do que sonhava, construí mais do que imaginava. Deixo-vos um reino em paz. Deixo-vos um legado de união. Deixo-vos, acima de tudo, o amor que aprendi com vossa mãe, que o poder sem amor é apenas tirania, e que a verdadeira força está em proteger, não em dominar. Daemon, meu primogênito, confio-te o trono. Governa com o coração de teu avô e a sabedoria que sempre tiveste. Aenar, confio-te a memória. Guarda nossas histórias, nossos erros, nossos acertos. Ensina aos teus filhos o que aprendemos. Vizerra, confio-te a beleza. Não a do rosto essa murcha, mas a da alma. Mostra ao mundo que a graça e a força podem coexistir. Aerion, confio-te Dorne. Amaste tua esposa, amaste tua nova terra, amaste como poucos amam. Que teus filhos carreguem esse amor para sempre. Daela, confio-te a bondade. Em um mundo de fogo e sangue, foste a flor que desabrochou. Nunca murches. E a todos os meus netos Baelon, Visenya, Aerion, Raela, Lucerys, Tivin, Joana, Baelon, Niméria, Aegon, Méria, Eddard, Lyanna, Brandon, Arya, Baelor, saibam que vos amei antes mesmo de vos conhecer. Sois o futuro. Fazei dele algo belo. Com todo o meu amor, Baelon Targaryen, o Bravo.
A nova era, Daemon Targaryen, subiu ao trono no mesmo mês. Tinha 55 anos, velho para um novo rei, mas sábio para governar. Casara-se com Laena Velaryon, filha de Lucerys Velaryon e Baela Targaryen, unindo mais uma vez as casas de Dragão e Mar. Sua coroação foi discreta, como ele queria. Meu pai brilhou por 50 anos, disse ao povo. Não tentarei brilhar tanto. Tentarei apenas continuar seu trabalho. E continuou. Os herdeiros do Bravo, a nova geração espalhou-se pelos 7 reinos como sementes ao vento. Daemon Targaryen e Laena Velaryon tiveram 3 filhos. Baelon Targaryen, o jovem, primogênito, herdeiro do trono. Cabelos prateados, olhos violeta, e a mesma seriedade do avô. Diziam que ele nascera para ser rei. Visenya Targaryen, uma princesa feroz que reivindicou o dragão vagar aos 12 anos, para espanto de todos. Lembrava a tia-avó de mesmo nome temível, orgulhosa, inesquecível. Aerion Targaryen, segundo filho, mais parecido com o tio Aerion do que com o pai. Guerreiro nato, montava um dragão vermelho chamado Fúria. Aenard Targaryen casou-se com Aegon Targaryen, sim, seu primo, filho de Daemon e Rhaenyra no casamento que uniu ainda mais os ramos da família. Tiveram 2 filhos. Rhaella Targaryen, uma menina de inteligência prodigiosa, que aos 10 anos já assessorava o avô em questões menores. Lucerys Targaryen, nomeado em homenagem ao avô Lucerys Velaryon. Silencioso, observador, destinado a grandes feitos. Viserra Targaryen casou-se com Cersei Lannister, não a Cersei que um dia existiria, mas uma senhora Lannister de mesmo nome, filha do Lorde de Casterly Rock. Foram um casamento inesperado, mas feliz. Tiveram 2 filhos. Tywin Lannister, um menino de cabelos dourados e olhos verdes que, desde cedo, demonstrava uma inteligência política assustadora. Diziam que governaria o mundo um dia. Joanna Lannister, doce como a mãe, mas com a astúcia do pai. Cresceria para ser uma das mulheres mais influentes de sua geração. Aerion Targaryen e Lyanna Martell continuaram em Dorne, governando com sabedoria e paixão. Tiveram 4 filhos. Baelon Martell Targaryen, primogênito, herdeiro de Dorne. Cabelos escuros da mãe, olhos violeta do pai. A união perfeita das 2 casas. Nymeria Martell Targaryen, nomeada em honra à grande princesa guerreira de Dorne. Montava um dragão jovem, chamado Vento Solar. Aegon Martell Targaryen, segundo filho, mais inclinado às artes que à guerra. Preferia poesia a espadas, mas tinha o fogo da família quando necessário. Merya Martell Targaryen, a caçula, travessa e amada por todos. Diziam que seu sorriso podia acabar com guerras. Daella Targaryen casou-se com Rickon Stark, Lorde de Winterfell, num casamento que une o gelo e o fogo de forma definitiva. Tiveram 5 filhos. Eddard Stark, o primogênito, sério e honrado como os Stark de antigamente. Chamavam-no de Ned, e todos sabiam que seria um grande lorde. Lyanna Stark, a mais velha das filhas, bela e feroz. Montava a cavalo como nenhuma outra e sonhava com aventuras. Brandon Stark, impetuoso, apaixonado, sempre metido em confusões. Mas de coração enorme. Arya Stark, a aventureira. Nunca gostou de bordados, preferia espadas. Dizia que queria ver todas as terras que o avô Baelon unira. Baelor Stark, o caçula, nomeado em homenagem ao avô. Cresceria para ser um homem de fé e espada, como os 2 lados de sua herança. O legado nos anos que se seguiram, os 7 reinos floresceram como nunca. Dragões ainda voavam nos céus, não tantos quanto nos dias antigos, mas suficientes. A paz que Baelon construíra durou gerações. As casas que ele unira através de casamentos tornaram-se tão entrelaçadas que ninguém mais lembrava das antigas rivalidades. Os cancioneiros cantavam suas glórias. Os sábios estudavam suas leis. As crianças ouviam histórias do rei que montava Vermitor, do rei que conquistara corações onde dragões falharam, do rei que escolhera a paz. Baelon, o Bravo. O primeiro de seu nome. O Unificador.
O epílogo 100 anos depois, um menino de cabelos prateados sentava-se nos jardins da Fortaleza Vermelha, ouvindo sua avó contar histórias. Conte-me do rei Bailon, pedia a ele, como pedia todas as noites. A avó sorria, uma velha senhora de olhos violeta e cabelos brancos, a última neta viva do grande rei. Era uma vez, começava ela, um príncipe que nasceu entre lágrimas. Sua mãe morreu para dá-lo à luz, e muitos pensaram que ele não sobreviveria. Mas sobreviveu. E cresceu. E tornou-se o maior rei que Westeros já conheceu. O menino ouvia, fascinado. Ele montava o maior dragão. Ele venceu todas as batalhas. Ele uniu o que estava partido. A avó fazia uma pausa, olhando para as estrelas. Mas sabes qual era seu segredo, meu pequeno? O menino balançava a cabeça. Ele amava. Amava sua família, amava seu povo, amava seu reino. E esse amor foi mais forte que qualquer dragão, mais forte que qualquer espada, mais forte que qualquer trono. Ela beijava sua testa. Agora dorme. E sonha com dragões. O menino fechava os olhos. E lá fora, nos céus de King's Landing, um dragão voava, descendente de Vermitor, neto de fogo amargo, guardando a cidade como seu ancestral guardara. O legado de Baelon, o bravo, vivia. Viveria para sempre. Fim. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em unir corações. Baelon Targaryen ensinou isso a Westeros e Westeros nunca esqueceu. Arquimestão Gildain, em Fogo e Sangue, volume 3.